Fala, espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E bom, nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês sobre um cara que começou a ganhar muita notoriedade agora, porque ele conseguiu trazer uma baita de uma evolução. É um cara que tá para estrear, fazer o seu pro debut na Classic Physique, que é o Ângelo Classic, que é um cara que, vamos ser honestos, eu tô querendo surfar no hype, porque eu já vi o Coach Rubens fazendo vídeo comentando sobre ele, já vi o Miguel Chain comentando sobre ele também, e realmente assim é um cara que me assustou demais para um cara que vai fazer a sua estreia na Classic Physique. Ele tá com um shape muito impressionante. Eu quero comentar um pouco com vocês e dar um pouco aqui da minha opinião, que é aquela que vocês sabem que não vale merda nenhuma. Eu não sou especialista da área, não sou treinador, nunca competi, só quero compartilhar aqui minha opinião de fã para fã, e lembrando sempre que tudo que eu vou falar aqui é com base nas minhas opiniões pessoais e com base no que eu observo, e claro que eu muito mais vezes vou estar errado do que certo, mas eu só quero compartilhar minha opinião com vocês aqui. E claro que a sua opinião também não vale nada, porque a gente não escolhe quem vence ou quem perde algum campeonato de fisiculturismo. Não guarde sua opinião só para você, deixa a sua opinião aqui nos comentários também, que no final desse vídeo eu vou dar uma lida em algum dos últimos comentários dos nossos últimos vídeos, tá? Então vamos lá, né, sem mais enrolação, ao que interessa. O Ângelo Classic, que é esse cara aqui que, sendo bem honesto com vocês, eu não lembrava o show que ele ganhou, o Pro Card dele. Foi um show que eu assisti porque ele ganhou no Mr. Olympia Brasil, que é um show que tem muito renome, né? Então eu acabo que eu assisti pelo menos dos últimos anos praticamente todos os shows, só que eu não lembrava dele nesse show, até porque no Mr. Olympia não é um único Pro Card por categoria, né? Ele acaba distribuindo ali 3 Pro Card, alguns anos específicos chegou a distribuir até mais Pro Card por categoria, então eu não lembrava dele, mas pelo que eu vi aqui do histórico, se eu tiver errado, vocês me corrijam por favor nos comentários, tá? Ele chegou a vencer o Menegatti enquanto era amador ainda, então é um cara que já mostrava muito potencial, só que isso daqui é impressionante. Vocês estão vendo aqui o físico dele agora em preparação, 6 semanas para poder estar estreando na categoria profissional, só que eu quero mostrar para vocês, antes da gente ver o físico atual dele, mostrar o físico que ele tinha há 80 semanas atrás. Fui no Instagram dele, dei uma... já ia falar, lá ele, né? Deu uma rolada lá pra baixo e eu fui procurar alguma foto dele, né, em palco, pra gente poder analisar algumas coisas, principalmente algo que eu fiquei bem curioso, que é a questão da altura dele, né? Porque infelizmente a gente sabe que a categoria Classic Physique é uma categoria que sempre beneficia muito quem é mais alto, principalmente se você tá naquela margem ali de 1,85 para 1,87, é quando você é mais favorecido em relação ao peso por altura que você pode ter. Então eu fiquei curioso para poder ver qual que é a altura dele. Infelizmente eu não encontrei nenhuma foto de palco dele competindo do lado de atletas que eu sei a altura, para poder ter uma noção realmente da altura dele, mas isso daqui é o físico dele há 80 semanas atrás. Vocês podem ver que é um físico que tem uma linha muito boa, é um físico que realmente é muito estético, é um cara que eu fiquei impressionado principalmente com como a pele dele é fina, como ele consegue apresentar um nível de tá realmente seco ali, que chama muito a atenção, né? E aqui vocês podem ver que ele tem as linhas, é um cara que ele tem uma cintura que é relativamente fina, é um cara que tem a dorsal que vem lá de baixo, o que favorece muito na categoria Classic Physique, é um cara que tem músculos muito arredondado. O que faltava para ele é preencher um pouco mais essa estrutura que ele tem, que é muito favorável. É um cara que vocês podem ver que ele tem um equilíbrio legal, né, entre parte superior e parte inferior, não é desbalanceado, ele não tem a parte superior muito mais desenvolvida do que a inferior, só que por aqui a gente já consegue ter uma ideia que realmente ele é um cara baixo. Isso que é um principal ponto que a gente tem que observar em relação à categoria Classic Physique, porque como eu falei para vocês, é uma categoria que beneficia muito quem é mais alto em relação a quem é mais baixo, mas isso não é o impeditivo. A gente tem caras como, por exemplo, o Ruff Diesel, que é um cara muito baixo em relação a outros atletas que competem na categoria Classic Physique, e ele já foi 2 vezes vice-campeão do Mr. Olympia. Então, não é algo que você pode, só porque o cara é baixo, você descarta ele como sendo um cara que pode ir muito bem na categoria, mas é, querendo ou não, um limitador. Então, esse aqui é o shape dele, 80
30 semanas atrás. Vamos dar uma olhada então agora no mais recente, que é impressionante a quantidade de volume que ele conseguiu colocar e o mais importante, né, como ele conseguiu adicionar volume de forma proporcional. Não ficou nada chamando muita mais atenção em relação a outras partes do corpo, ficou um físico muito proporcional. Aqui a gente pode ver o duplo bíceps de costa. As costas vindo aqui com uma largura muito boa, né, saindo legal ali realmente de baixo para ter aquele desenho de uma impressão de costas mais largas que acaba ajudando muito na categoria. A gente sabe disso muito bem pelos títulos que o Sebum já conquistou. A gente tem glúteo muito bem desenvolvido com ótimo volume, a gente tem perna muito grande, o quadríceps dele chama muita atenção, olha como esse quadríceps salta muito pro lado. A única questão aqui que eu acho que a gente pode dizer como um ponto não tão favorável assim, mas que é algo tranquilo de ir se trabalhando, é a questão do posterior, né? A gente não consegue ver um posterior tão saltado aqui, mas a gente também tem que considerar que é um cara que ele ainda não tá na forma dele de palco, ele ainda está se preparando. Às vezes é questão de tirar um pouco mais de gordura, tirar um pouco mais de líquido e o posterior ficar mais aparente, mas é realmente um shape muito bom. Olha só como é arredondado esse ombro, esse braço, parece que é tudo um conjunto único, né? Você tem uma simetria muito boa e uma proporção. Você vê que o peito ele é proporcional em relação ao ombro, o ombro não ofusca o peito, que também não ofusca o braço, que o antebraço também é muito bom, não antebraço pequeno, como por exemplo alguns atletas da Open estão passando por alguns problemas, né, de ter um antebraço fino em relação ao braço. Aqui a gente vê que tudo é muito proporcional e eu realmente fiquei assustado. É um cara que eu tô botando muita fé, é um cara que eu tô muito no hype, né? Tô muito aí ansioso para poder ver como que vai ser a estreia dele na Classic Physique, porque eu fiquei muito impressionado com o shape dele. Desejo todo o sucesso do mundo. É um cara que, pelo que eu pude ver aqui pelo Instagram dele, olhando bem brevemente, né? Porque como eu comentei com vocês, é um cara que eu não conhecia. Eu vou começar a acompanhar mais de perto a partir de agora. É um cara que parece que, pô, tá claro que ele trabalha muito, porque ele conseguiu apresentar essa evolução gigantesca que a gente viu aí em coisa de menos que 1 ano e meio. Então isso é um sinal claro que mostra que é um cara que trabalha muito e ele ainda nem tem todos os recursos do mundo. A gente pode dar uma olhada aqui no Instagram dele, ele não tem, por enquanto, um patrocinador master de suplementos. Se a gente for ver aqui quem patrocina ele tem patrocínio aqui de marcas de equipamento de academia, né, que é a Life Fitness, e a Mr. Rice, que é farinha de arroz. Então ele não tem ainda um patrocínio master de suplementos, que acaba hoje sendo a principal receita para quem trabalha com fisiculturismo, para quem é atleta de fisiculturismo. E eu acredito que se ele for bem nessa estreia dele na Classic Physique, a gente tem que ver como que vai ficar o tamanho dele em relação a outros atletas na sua estreia, né? Então a gente tem que controlar um pouco o hype, porque uma coisa é o que a gente vê no Instagram, outra coisa é o que a gente pode ver no palco, mas aqui eu acredito que pode dar muito bom, e se ele for bem na sua estreia na Classic Physique, eu boto muita fé que é uma questão de tempo dele conseguir um patrocínio master de suplementos, com isso poder ter mais recurso ainda para poder trabalhar e desenvolver melhor ainda esse shape dele. Então eu não sei vocês, mas eu estou muito ansioso para ver a estreia desse cara. Fiquei muito feliz aqui e assustado com o shape que ele apresentou. Mas aí eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Como que vai ser aí a estreia do Ângelo Classic estreando na Classic Physique profissional? Deixa aqui nos comentários sua opinião, o que você acha em relação à estreia dele, e também comenta aí se é um cara que você já conhecia, se você é um cara que já estava acompanhando, porque você via que era um cara com potencial, porque, igual eu falei pra vocês, sendo bem honesto, eu não conhecia, acabei conhecendo porque eu vi vários grandes influenciadores comentando sobre ele, fiquei curioso e dei uma olhada e acabei me deparando com um cara que me impressionou bastante. Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, peço que você não esqueça de se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito, não esqueça de deixar o seu like também nesse vídeo para poder apoiar o nosso projeto, fazer com que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas. Agradeço demais do fundo do coração você que assistiu esse vídeo até o final. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.